Então, na aula passada, nós vimos buscas em grafos, ou percursos em grafos, que eram baseados numa metodologia de acesso aos vértices, considerando essencialmente distância em número de arestas a partir do vértice inicial. Então, eu tinha comentado que numa árvore você fazer uma busca em largura ou um percurso em largura consiste em você visitar a árvore por níveis. Então você tem o vértice inicial, que é a raiz da árvore, você visita esse vértice, depois você visita os descendentes diretos desse vértice, depois os descendentes dos descendentes desse vértice, e assim por diante, e você segue nessa sequência. É, portanto, uma sequência de distanciamento em número de arestas a partir da raiz. Isso é busca em profundidade, busca em largura, e isso vocês viram em MC202 quando estudaram árvores. Fizeram percursos de vários tipos. Os outros percursos que vocês viram para árvores têm as suas equivalentes formas em grafos, que são os percursos em profundidade. Então, o percurso em largura foi o que nós vimos na aula passada. Ele é um percurso não recursivo, ele usa, portanto, uma fila para armazenar os vértices a serem visitados futuramente. E os outros percursos que são em profundidade, tanto em grafo quanto em árvores, como vocês viram em MC202, são percursos facilmente descritíveis como percursos recursivos. E se você quiser evitar a recursão, você vai usar uma pilha no lugar da pilha implícita que o processo recursivo te disponibiliza. Então, percurso em largura usa fila, percurso em profundidade usa pilha ou, equivalentemente, recursão. Então, a ideia aqui é que nós vamos caminhar no grafo o mais profundamente que é possível, antes de retornar e buscar um caminho novo. Veja, isso é diferente do percurso em largura. O percurso em largura, você pega os vizinhos imediatos do nó inicial, visita todos eles, e depois você desce em um nível mais de profundidade. Certo? Aqui não. Aqui você parte do vértice inicial, desce para o vértice seguinte, e dele para o seguinte, e dele para o seguinte, seguindo as sequências de arestas que existem, de modo que é um percurso em profundidade. Isso tanto pode ser feito para grafos orientados quanto para grafos não orientados, e tem um número grande de aplicações. Se você tem um grafo e você não sabe se ele tem uma única componente conexa ou não, você pode usar um percurso em profundidade para decidir isso. Ordenação topológica é uma maneira de você expressar um grafo, principalmente grafo orientado, e tem, por sua vez, diversas aplicações. Se você, ao começar o seu curso na Unicamp, olha para as disciplinas que são pré-requisito de outras, e você representa cada disciplina como um nó de um grafo e uma aresta dirigida do vértice A para o vértice B, se a disciplina A é pré-requisito da disciplina B, uma ordenação topológica é simplesmente uma sequência de vértices do grafo, de tal modo que, na ordem em que essa sequência é dada, todas as arestas apontam dos primeiros para os seguintes. Nunca você tem aresta de retorno. Ou seja, uma sequência de disciplinas a ser cursada tem que ser feita de tal forma que todos os pré-requisitos já estão cursados quando chega a vez de cursar uma disciplina que tinha aqueles pré-requisitos. Então, a ordenação topológica tem várias aplicações. Os meus colegas que elaboraram as primeiras versões desse conjunto de slides colocaram um outro exemplo de aplicação de ordenação topológica que é, no mínimo, polêmico. Vamos ver isso daqui a pouco. Nós falamos sobre caminhos em grafos, quando na primeira aula falamos sobre representação, terminologia, notação, etc. E nós vimos que conexidade de grafo é um conceito em grafos não dirigidos. Para grafos dirigidos existe um outro conceito, que é o conceito de grafos fortemente conexos. Então, ao invés de se falar exclusivamente de conexidade, se fala em conexidade forte. Então, para determinar a conexidade forte de um grafo dirigido, também se usa percurso em profundidade. E serve para uma série de outras aplicações, e aí acaba aparecendo como uma subrotina, um procedimento secundário para outros algoritmos. Vamos considerar que o grafo que é dado vem numa representação na forma de lista de adjacências. Isso é porque é muito mais conveniente
nós termos já, para cada vértice, o acesso aos vértices aos quais ele é adjacente, ao invés de ter que procurar isso numa matriz de adjacência. Então, eu queria que vocês já imaginassem duas situações em paralelo, na medida em que a gente vai caminhando com a aula de hoje. A primeira situação é a seguinte: imagine que você tem um grafo não dirigido. Então, as arestas são não direcionadas. E você possivelmente tem múltiplas componentes conexas. Fazer um percurso em profundidade no grafo significa dar um jeito de passar por todos os vértices do grafo segundo o critério de profundidade. Bom, mas se ele não está conexo, como é que eu posso fazer isso? Tá? Então, há duas maneiras de se ver como fazer isso. A primeira delas é: suponha que depois que você fizer o percurso em profundidade de uma componente conexa e tenha passado por todos os vértices, você simplesmente salta para algum vértice de uma outra componente conexa para fazer o percurso lá. E terminado esse, você salta para outra e assim por diante. Alternativamente, você também pode, de modo artificial, ligar essas componentes conexas através de um vértice adicional que você coloca no grafo. Então, você poderia criar um vértice de maneira que esse vértice tem aresta que leva a cada uma das componentes conexas, de tal modo que você, começando nesse vértice, ao fazer o percurso em profundidade, você passa por cada uma das componentes conexas sem você precisar dar esses saltos. E a outra situação que eu queria que vocês imaginassem é a de um grafo dirigido, mas agora um grafo dirigido onde existem vários vértices que não são alcançáveis a partir de outros vértices. Então, se eu começar num vértice, somente aqueles que são alcançáveis a partir dele nesse grafo dirigido é que eu poderei alcançar, poderei atingir através de um percurso em profundidade. Restarão outros vértices que não terão sido visitados porque eu não consigo chegar daqui neles por falta de um caminho dirigido que chega lá. Então, nessa situação também eu tenho que pular para um outro vértice ainda não visitado. Eu poderia igualmente resolver isso com um vértice artificial, um conjunto de arestas, do mesmo jeito no outro caso. Então, quais são as duas situações? Grafo não dirigido com múltiplas componentes conexas, grafo dirigido, onde não existe caminho de todo vértice para todo vértice, de modo que eu também posso precisar saltar para um vértice não visitado para poder começar de novo ali, depois de terminar um trecho da busca do percurso em profundidade. Então, esse método, como eu dizia para vocês, é um método recursivo. E a ideia básica consiste no seguinte: suponha que você chegou até um certo vértice U já. Então, de alguma forma, você foi fazendo o seu percurso e bateu nesse vértice U. A ideia da busca em profundidade agora é: escolha um vizinho e vamos tão longe ou tão profundamente quanto a gente possa ir, seguindo a partir desse vértice adjacente ao vértice U. E aí, o que nós fazemos é, recursivamente, a partir do U, a gente caminha até tudo o que for possível alcançar. Quando essa busca termina, significa o seguinte: todos os vértices que eram alcançáveis a partir de V já foram visitados. Mas não significa que todos os vértices a partir de U foram alcançáveis. Então eu volto para U e pergunto: tem mais algum vizinho que eu ainda não passei por ele? Se tem, eu agora vou fazer esse procedimento daí. Vou recursivamente visitar todos os alcançáveis a partir desse novo vizinho. Então esse é um processo de backtrack. E, obviamente, depois de visitar todos os vizinhos de U e todos os vértices alcançáveis a partir de U que estão além desses vizinhos, ainda pode restar algum vértice do grafo que, por não ser alcançável a partir de U, ainda precisa ser visto. Então, essa é aquela parte que eu estava dizendo para vocês. Imaginem que isso aí está por ser feito também, né? Ao invés de pensar na versão recursiva, nós também podemos pensar na utilização de uma pilha para ir guardando os vértices na medida em que eles são descobertos para serem visitados. No caso da busca em largura, nós usávamos uma fila. E agora nós vamos usar uma pilha, justamente pela diferença de característica. O percurso em profundidade é recursivo ou passível de ser posto numa forma recursiva, enquanto que o de busca em largura não é. Então, como é que seria a visão utilizando uma pilha? Suponha que a busca atingiu um certo vértice U, você escolhe um vértice não visitado para poder prosseguir, empilha esse vértice e repete o passo anterior com o vértice V.
Então, você simplesmente fez a explicitação da pilha que implicitamente aparece na hora que você faz o trabalho recursivo. Então, se nenhum vértice não visitado foi encontrado nesse processo, ou seja, eu já tinha passado por todo mundo, então eu desempilho o vértice da pilha, vamos chamar esse vértice aí de U, e volto agora para o primeiro passo. Então, isso aqui não é nada mais do que uma redação alternativa do slide anterior, onde lá se fazia a recursão e aqui se faz a pilha explícita. Nós vamos ver um exemplo gráfico daqui a pouquinho, que eu acho que vai deixar claro como é que funciona esse método daí. Vocês devem se lembrar que no percurso em largura nós queríamos obter a árvore de visitação do grafo. Então, considerando o grafo conexo, se eu começo a fazer o percurso em largura a partir de um vértice, uma árvore vai ser o indicativo, né, da união de todos os caminhos percorridos pelo processo de busca em largura. Aqui, como a gente já está partindo do pressuposto que o grafo não precisa ser conexo, eu posso ter que fazer esses saltos para pegar componentes que não foram visitadas na primeira passada pelo processo de percurso em profundidade, eu já sei que não vai ser uma árvore, pode ser uma floresta, pode ser um grafo não conexo a ciclo. Então, para manter a construção durante a execução do algoritmo das arestas que compõem essa floresta, nós vamos utilizar a noção de um vértice predecessor. Então, se eu visitei o vértice X a partir de uma aresta que eu encontrei do vértice U até o vértice X, então π de x é U. É o predecessor na ordem da visita que eu fiz. E essas arestas, elas induzem um subgrafo, que é o subgrafo formado por arestas que vão do predecessor de cada vértice até aquele vértice. E isso para todos os vértices do grafo. Certo? Como esse grafo induzido por essas arestas pode ser não conexo, ele vai ser uma floresta, e a gente vai chamar de floresta de busca em profundidade. Cada componente da floresta é uma árvore, então, se o grafo for conexo, nós vamos ter uma floresta de uma árvore só, ou seja, uma árvore de busca em profundidade. Semelhantemente ao que fizemos com o percurso em largura, nós vamos codificar o estágio em que um vértice se encontra com cores. Então, nós vamos dizer que a cor branca é usada quando um vértice ainda não foi visitado. Ele é cinza se ele foi visitado, mas não foi finalizado. E é preta se ele já foi finalizado. Então, no momento que eu descubro o vértice, eu mudo a cor dele para cinza, olho para os seus descendentes, faço todo o trabalho que eu tenho que fazer com eles. Quando não tiver mais necessidade de visitar esse vértice, eu digo, acabou, finalizou, fica preto. Ao longo do processo de percurso em profundidade, eu tenho que mudar a cor duas vezes. Então, eu passo de branco para cinza, depois de cinza para preto. Isso significa que o vértice, essencialmente, é visitado, a visita dura um certo tempo, mas chega uma hora que ela termina. Então, imagine o período de tempo que se passa entre o momento que o vértice fica cinza até o momento que ele se torna preto. Durante esse período, ele está num estado de já foi visitado, mas não foi finalizado. Esse intervalo de tempo nós vamos denotar por dois rótulos. É o rótulo DX e FX. Então, o DX é o momento da descoberta do vértice. Eu descobri que esse vértice existe, então marca. E existe um momento em que eu finalizo, então marca. E aí anota, inclusive, esses tempos. Cada vértice ele terá, portanto, dois rótulos. Um é do momento que ele é descoberto e outro é o momento que ele é finalizado. E esses dois rótulos, eles nunca se repetem. Ou seja, cada vez que eu atribuo um instante de tempo ou para a descoberta de um vértice ou para a finalização de um vértice, eu incremento a contagem de tempo. Então, eu vou passar por cada vértice basicamente duas vezes. Por isso, os rótulos são números inteiros de 1 até 2 vezes o número de vértices. Então, vamos ver um exemplo nesse gráfico. Quero que vocês prestem atenção no exemplo. Ele é um pouquinho extenso, tem várias informações que eu quero passar ao longo dessa simulação de execução dele. Então, nós vamos começar o percurso de profundidade no vértice S no instante 1. Por isso, eu coloco o rótulo 1 no vértice S. Agora, eu escolho um dos vértices adjacentes a S. Então, nesse caso, eu tenho
somente os vértices Z e W. Então eu vou escolher a aresta que me leva até o vértice Z. Então eu descubro o vértice Z no instante 2. Eu não finalizei o vértice S ainda. Então eu tenho apenas as marcas D de S e D de Z estabelecidas. A partir de Z, eu descubro que existem vértices atingíveis. Um deles é o vértice Y. Eu escolho esse, vou visitar esse vértice. Então no instante 3 eu descubro o Y. A partir desse eu descubro que eu tenho o vértice X, então o D de X é o tempo 4. E agora, essas arestas eu marquei de azul, tá certo? Então elas são arestas usadas efetivamente no processo de busca em profundidade. Agora, a partir do vértice X, eu verifico que o vértice X tem de fato um vértice ao qual ele é adjacente, que é o vértice Z. Só que o vértice Z, ele não é branco mais, ele é cinza. Então eu já passei por lá. Então essa aresta, na verdade, ela é uma aresta de retorno. Quer dizer, eu estou voltando para algum vértice por onde eu já passei, cujo tempo de visitação foi aberto e não foi encerrado. Então é uma aresta que, se eu quiser, eu posso marcar de uma maneira especial, por exemplo, com a letra B, para indicar que ela é um back edge, uma aresta de retorno, e não há por que prosseguir. Como o vértice X não tem mais nenhum descendente, ele pode ser finalizado. Então eu digo, no instante 5, ele foi terminado, a visitação dele se encerrou. Como ele foi encerrado, eu volto para o vértice de onde eu vim, para isso é a pilha, ou se você preferir, a recursão. O vértice de onde eu vim é o vértice Y. O vértice Y também não tem mais descendente, então ele pode ser finalizado, então ele é finalizado no instante 6. O vértice Y não tem descendente, eu volto para o vértice de onde eu vim, foi o vértice Z. O vértice Z, por outro lado, ainda tem um descendente, então eu vou para o seu descendente, que é o vértice W. No vértice W, eu marco o tempo de descoberta, que é o instante 7. Ele não tem, aliás, desculpa, ele tem uma aresta de saída, é uma aresta que vai para o vértice X, mas perceba o seguinte, o vértice X está preto. Diferentemente, quando eu estava em X e olhei para a aresta que leva até Z, Z estava cinza. Então, são duas ocorrências de tipo diferente. Então, nesse caso, eu digo que essa aresta é uma aresta de cruzamento, ou seja, ela não é um back edge, ela não é uma aresta de retorno, porque eu não estou apontando para um vértice que está cinza, ou seja, que está no caminho do percurso de profundidade até agora. Então, eu marco essa aresta como sendo uma aresta de cruzamento. Essa é a última adjacência do vértice W, então o vértice W pode ser encerrado, ele é encerrado no instante 8. Eu volto para o vértice Z, que por sua vez também não tem mais descendente, então ele é encerrado no instante 9. Eu volto para o vértice S, e o vértice S tem uma aresta que vai até o vértice W. Só que essa aresta daí é uma aresta que está levando um vértice que, no caminho, se você olhar para o caminho, para você chegar ao vértice W, que agora nós estamos tentando ir a ele pela aresta SW, o caminho é o caminho que foi de S para Z e para W. E o W já foi encerrado e eu voltei, certo? Então eu marco essa aresta aí. Vai ficar claro depois por que nós estamos usando um indicativo diferente. Aí. Essa aresta eu marco com uma aresta F, uma aresta forward, que a gente chama, um forward edge. O vértice S não tem mais nenhum descendente, então ele pode ser encerrado, ele é encerrado no instante 10. E agora, terminei de visitar todos os vértices alcançáveis a partir do vértice S. Todos os demais vértices que ainda permanecem em branco, não é possível que nós os visitemos a partir de S. Então nós temos que escolher um para começar de novo. Então vamos escolher o vértice T. Então o vértice T é descoberto no instante 11, a partir dele eu descubro o vértice V no instante 12. O vértice 12 tem duas arestas que partem dele. Uma delas vai para o vértice W. Essa é uma aresta de cruzamento. A aresta que vai para o vértice S também é uma aresta de cruzamento. Eu volto para o vértice T. Ele tem mais um descendente que é o... eu volto para o V pode ser terminado no instante 13. Eu volto para o vértice T. O T tem mais um descendente. Eu o descubro no instante 14. O vértice U tem duas arestas que partem dele. Uma delas é essa aresta que é de cruzamento e a outra é essa aresta que é uma aresta de retorno, porque eu retorno para um vértice cinza. Eu marco com uma aresta B. Encerro o U e encerro o T, e agora não tem mais vértice branco, então eu citei tudo. Então esse é o processo
de um percurso em profundidade. Os slides que eu vou colocar na página referentes à aula de hoje vão conter exatamente essa sequência. Todos esses slides estão lá, então você pode acompanhar o exemplo. Bom, e a questão então de rótulos que nós colocamos e de vértices? O que acontece? Acho que ficou claro para vocês. Todo vértice tem a cor branca antes do instante de descoberta dele, tem a cor cinza entre o instante de descoberta e o instante de finalização, e tem a cor preta depois da finalização. Sempre foi esse o processo que nós vimos, né? Então vamos ver o código aí que descreve, um pseudocódigo que descreve esse algoritmo. Então vamos imaginar que o grafo é dado como uma lista de adjacências. Nós queremos um algoritmo que devolva os instantes de visitação, descoberta e finalização de cada vértice e, através das arestas indicadas por aquele vetor π que nós descrevemos antes, a descrição da floresta de busca em profundidade. Então vamos inicializar. Todos os vértices recebem a cor branco e o seu antecessor é inicializado em nil. O tempo começa em 0. A partir de 1 a gente vai marcar os vértices. E agora, para cada vértice que esteja no grafo, se a cor for branca, vamos fazer a visitação a partir dele. Acabou o algoritmo. Obviamente, eu não estou explicando ainda como é o DFS Visit, que é essa última linha. Mas veja, o algoritmo no seu mais alto nível é esse. Se o vértice está branco, faça a visita dele. Ao fazer a visita dele, você vai visitar todos os vértices alcançáveis a partir dele. Eles vão ir se tornando cinza e preto. Quando todos eles estiverem em preto, você tiver finalizado, você volta e você cai de volta no vértice U, que por sua vez também já estará preto. Acabou-se. Ah, mas e os outros vértices? Bom, por isso que você tem na linha 5 um laço do tipo para você buscar se tem algum outro vértice que ainda permanece branco depois disso. Se tem, são os vértices não alcançáveis a partir do vértice U. Então agora você vai fazer o DFS a partir deles. Então vamos ver como é que o DFS Visit funciona. Bom, a primeira coisa é, já que o vértice era branco, vamos marcá-lo cinza. Vamos incrementar o indicativo de tempo e armazenar no rótulo de descoberta desse vértice. Agora, para cada vértice adjacente, se ele for branco, eu marco quem é o seu predecessor e faço recursivamente a visita DFS a partir desse vértice. Terminado esse laço para, significa que eu passei por todos os vértices adjacentes a U, então eu terminei de visitar o vértice U, coloco a cor dele em preto e marco, incremento a variável tempo e coloco esse novo valor em f de u, que é o momento da finalização do vértice U. Então, esse é todo o algoritmo DFS com essas duas partes. A primeira, enquanto tem vértice branco, faço um DFS Visit nele, e o DFS Visit diz, enquanto ele tiver descendente branco, faço o DFS Visit nesse vértice branco. Só isso, acabou o algoritmo. Tá? Bom, vamos analisar a questão então de complexidade. Quantas vezes, neste momento, é chamado o DFS Visit? Nós chamamos para cada vértice do grafo. Então, no pior caso, eu vou fazer as chamadas V vezes. E, além disso, nos passos aí das linhas 1, 2 e 3, eu vou fazer O de V operações. Então, essa parte tem esse custo. Agora, o que acontece nas chamadas feitas ao DFS Visit? Então, nós vamos analisar o comportamento do algoritmo no DFS Visit para ver a sua eficiência. E nós vamos ver que as ações lá realizadas dependem de arestas. Isso deve ter ficado claro quando vocês viram que a gente só procedia a alguma tarefa para cada vértice adjacente ao vértice presente. Então, no DFS Visit, nós temos coisas de tempo constante e nós temos o laço que vai da linha 4 até a linha 7. E esse laço, veja o que acontece. Cada vez que eu encontro uma aresta, eu procedo as ações que têm que ser realizadas. Então, para cada vértice U, o número de vezes que eu passo por esse laço é o número correspondente ao grau de saída do vértice U. Certo? Ou seja, é o número de vértices adjacentes a U. Depois, as linhas 8 e 9 são em tempo constante. Então, isso significa que
O DFS visit ele é executado uma única vez por vértice e em cada uma das suas execuções, esses laços são executados número de vezes igual ao grau de saída de cada vértice. Mas a soma dos graus de saída é exatamente o número de arestas. Então, as execuções realizadas no DFS visit são o número de arestas. Simplesmente o número de arestas. E o outro é o número de vértices. Então, é exclusivamente a soma dessas duas medidas de número de operações e diz qual é a complexidade do DFS. Então, na primeira parte, eu passo por todos os vértices. Na segunda parte, eu passo por todas as arestas. E acabou-se. Né? Por que não é o produto? Por que é a soma? Porque, afinal de contas, o DFS está me mandando executar o DFS visit em cada vértice. E quando eu chego no vértice, eu olho para todos os seus vizinhos. Só que o DFS inicial, ele só manda executar o DFS visit nos vértices que ainda são brancos. Se eu passei pelas arestas, eu mudei de cor. Então, quando eu volto, se eu eventualmente volto lá, é só para pular para um vértice que ainda permanece branco, portanto, um vértice não atingível. Então, por isso que é a soma. Muito bem. Esses rótulos que nós fomos marcando, eles têm várias propriedades que são muito úteis. Eles refletem a ordem em que a visitação em profundidade ocorreu. Ela foi executada visitando no momento de x o vértice x e finalizando o vértice x no momento fx. E é interessante observar formas alternativas de visualização da estrutura do grafo através do que essas informações nos dizem. Então, lembra, o grafo ficou com esses rótulos, tá certo? Vértice S com os rótulos de 1 a 10, 1 e 10, perdão, o vértice Z 2 e 9, o vértice Y 3 e 6 e assim por diante. Se eu olhar um espectro de tempo de 1 a 16, que foram os instantes pelos quais o algoritmo foi executado, o vértice S ele foi descoberto no instante 1, finalizado no instante 10. O primeiro vértice que eu visitei a partir dele foi o vértice Z, na verdade foi o único vértice que eu visitei a partir dele. E foi descoberto no instante 2, finalizado no instante 9. O vértice Z deu oportunidade a duas visitações, uma que começou no instante 3 e terminou no instante 6, mas durante esse tempo teve a visita do vértice X, que foi do instante 4 ao instante 5, e a partir do Z eu também visitei o W, que foi do instante 7 até o instante 8. Depois eu tive que saltar para uma outra porção constituída de vértices não alcançáveis a partir de S. Cheguei lá no instante 11, saí de lá no instante 16, e o que eu fiz foi visitar o V e o U, respectivamente, dos instantes 12 ao 13 e 14 ao 15. Agora, olhando para essa estrutura, eu posso extrair uma parentização muito interessante desse gráfico. Veja, vamos olhar de dentro para fora na parte esquerda. Eu entrei no instante 4 no vértice X e saí no instante 5. Então eu abro um parênteses, coloco X, X, fecho. Já o vértice Y, eu entrei no instante 3 e saí no 6. O W no 7 e saí no 8. O Z, 2 e 9. E o S, 1 e 10. Então, se eu escrevesse exclusivamente essa parentização da última linha, você poderia facilmente saber como foi o percurso em profundidade desse gráfico. Eu visitei o vértice S, dele eu fui para o Z, do qual eu fui para o Y e cheguei no X. Mas quando eu voltei, eu terminei o Y e parti, sem ter terminado o Z, para o W. E uma vez terminado, eu voltei para o Z e o terminei. Com isso eu pude terminar o S. Mas aí eu tive que saltar para o vértice T para poder visitar o V. E quando eu terminei, eu visitei o U. E quando eu terminei, eu voltei para o T e encerrei. Então essa notação correspondente aos parênteses da última linha são uma descrição completa da árvore, aliás, da floresta de percurso em profundidade. Então eu posso representar no grafo anterior, naquele desenho da sequência de passos que eu fiz com as arestas azuis, posso representar como essa nova árvore aqui, com as arestas direcionadas, e posso representar na forma dessa parentização aqui de baixo. Tá?
Bom, já que temos essa parentização, vamos fazer algo muito interessante, né? Na busca de profundidade sobre um grafo, se você olhar para dois vértices U e V, então ocorre exatamente uma das seguintes situações. Ou o intervalo de tempo DUFU, DVFV são disjuntos ou não são disjuntos. Se eles não são disjuntos, você poderia pensar, quem sabe é possível que haja uma interseção sem um contenimento total. O que o teorema está dizendo é, não, isso não pode acontecer. Ou DUFU está inteiramente contido em DVFV, ou DVFV está inteiramente contido em DUFU. Ou seja, que tipo de sequência de parênteses pode acontecer quando você tem uma parentização que descreve a floresta de percurso em profundidade do grafo? É sempre ou os parênteses estão desjuntos ou os parênteses estão contidos uns nos outros. Não existe interseção. Abre um, abre outro, fecha o primeiro para depois fechar o segundo. Isso não pode acontecer. Claro? Bom, olhando naquela última representação de árvore, fica claro o seguinte, que se um vértice V ele é descendente de um vértice U na floresta de busca em profundidade, então isso significa que eu tenho que descobrir U antes de descobrir V, e eu vou encerrar V antes de eu encerrar U. Ou seja, o intervalo correspondente a V tem que ser inteiramente contido no intervalo correspondente a U. E, bom, a recíproca também vale, então, se o intervalo correspondente a V está contido no intervalo correspondente a U, então V é um descendente próprio de U no grafo. Por causa da coloração que nós atribuímos para sinalizar tempo de ainda não visitação de um determinado vértice com a cor branca, surge daí o teorema do caminho branco, que diz o seguinte: se você olhar para a floresta de busca em profundidade de um grafo qualquer, quando que nessa floresta um vértice V é descendente de um vértice U? Veja, não é filho, descendente. Pode ter uma cadeia de vértices entre os dois, no caminho entre os dois. Então, o vértice V é descendente de U se e somente se, no instante de U, ou seja, um instante em que U é descoberto, existia um caminho de U para V formado exclusivamente de vértices brancos. Tá? Se o vértice V é descendente de U, significa que quando eu chego em U, eu tenho uma sequência de vértices pelos quais eu vou passando e eventualmente eu chego em V, e todo mundo ao longo desse caminho é um conjunto de vértices brancos. Então, se U é esse vértice aqui e V é esse vértice, tem que existir pelo menos um caminho só de vértices brancos depois que eu saio de U para chegar em V. Nós comentamos ao longo da animação daquele grafo, ao ser feito percurso de profundidade nele, que as arestas podem ser rotuladas conforme os seus tipos. E nós vimos que apareciam as arestas que eram de retorno, os back edges, as arestas de cruzamento, que eram os crossing edges, e as arestas que nós chamamos de arestas de avanço, que são os forward edges, que foram rotuladas com a letra F antes. Então, se nós olharmos para a floresta de busca em profundidade, eu tenho arestas de árvore, arestas que são as que efetivamente produzem a visitação do vértice seguinte, as arestas de retorno, que são aquelas que partem de um vértice para um vértice anterior ainda cinza, quer dizer, um vértice que eu iniciei visitação e não terminei, as arestas de avanço e as arestas de cruzamento. Então, quais são as arestas que a gente chama de aresta de árvore? São aquelas que pertencem à floresta, são as que nós fomos descobrindo na ordem das adjacências para vértices brancos. As arestas de retorno, elas ligam um vértice a um ancestral numa árvore, na árvore de busca em profundidade. As arestas de avanço são aquelas que ligam um vértice a um descendente próprio na sua própria árvore. E as arestas de cruzamento são todas as outras, que são aquelas que não se classificam pelos itens anteriores. Então, veja, nesse exemplo que nós tínhamos visto,
A árvore está em azul. As arestas que nós chamamos de arestas de retorno, né, os back edges, são aquelas que ligam um vértice a um ancestral, ou seja, no momento que ela é descoberta, o ancestral está em cinza, portanto. As arestas do tipo forward, elas ligam um vértice aos seus descendentes pelos quais nós já passamos e encerramos a visita. E as outras todas são chamadas de arestas de cruzamento. No algoritmo que nós vimos, para ele ficar curto, nós não colocamos o código necessário para se fazer essa rotulação, mas é fácil fazer isso. Então esse já é um exercício aí que fica para vocês. Como alterar aquele algoritmo que nós vimos ali, para que essas arestas, na medida que vão sendo descobertas, elas vão recebendo esses rótulos. Isso aqui é uma outra maneira de enxergar o mesmo grafo, né? Quer dizer, a árvore, na sequência que nós fizemos a visitação, foi essa, e depois saltamos para T e fizemos essa outra visitação. Então, isso aí é a floresta, portanto, essas são as arestas do tipo árvore. As arestas do tipo retorno são as arestas marcadas aqui com B, são essas duas, essencialmente. Só teve uma aresta do tipo avanço, que era a aresta que ligava a S a W, e as outras são as arestas de cruzamento. Okay? O grafo que nós ilustramos com aquela animação do procedimento era um grafo dirigido, e apareceram os três tipos de arestas lá. Esse teorema aqui nos diz o seguinte: se o grafo for não orientado, quando nós fizermos a busca em profundidade, as arestas ou elas são arestas de árvore ou elas são arestas de retorno. Ou seja, não existe aresta de nenhum dos outros dois tipos, nem aresta de avanço, nem aresta de cruzamento, quando o grafo é não orientado. Então, olhando para esse grafo, né, um grafo não orientado, essencialmente é o mesmo grafo que antes. Só que onde tinha arestas múltiplas, agora tem uma aresta só. Então nós vamos caminhar de S para escolhendo um vértice arbitrário, por exemplo, Y. Então do instante 1 para o instante 2, depois o vértice 3. Essa aresta é uma aresta de retorno, porque ela está ligando o vértice X a um vértice no caminho de onde eu comecei até X. Você é aluno dessa turma? Aula é às 10. Não, você pode ficar, mas a próxima aula é às 10. Muito bem, então com isso a gente encerra o vértice X no instante 4. O vértice Y ainda tem um descendente possível, porque o grafo é não dirigido. Então no instante 5 a gente começa a visitação do vértice Z. E o vértice Z agora tem vértices que podem ser atingidos, por exemplo, o vértice W no instante 6. A partir do vértice W, nós vamos para o vértice T no instante 7. A aresta que parte do vértice T é uma aresta que leva do vértice T a um vértice cinza, que é o vértice Z. Então, isso é uma aresta de retorno, posso marcá-la assim. Encerro o vértice T e volto para o W. Encerro o W e volto para o Z. O Z tem uma aresta de retorno para o vértice S. Essa aresta é de retorno porque o vértice S ainda está cinza. Então, eu marco dessa forma, encerro Z, encerro Y e encerro S. Então, veja, só tem aresta de retorno e aresta da árvore. Não existe aresta de avanço nem aresta de cruzamento. Claro? Muito bem. Então, acho que com isso encerra o que nós precisávamos dizer a respeito do algoritmo de percurso em profundidade, mas fica faltando a gente comentar alguma aplicação desse algoritmo aí. Então, a primeira, a mais simples, é a de obtenção de uma ordenação topológica, que eu tinha mencionado para vocês. Serve, por exemplo, para você listar a sequência de disciplinas que você tem que cursar sem romper a cadeia de pré-requisito. Então, o que é uma ordenação topológica de um grafo? Bom, se o grafo G orientado é dado, o que nós queremos é um arranjo linear, uma sequência linear dos seus vértices, de maneira que qualquer aresta que vai do vértice I até o vértice J, ela segue por causa de I ser menor do que J. Ou seja, todas as arestas caminham
de um vértice para um vértice que tem um índice maior do que o dele. Então, neste exemplo desenhado aqui, todas as arestas caminham da esquerda para a direita. Tá? Isso é uma ordenação topológica. Então, se a seta significa, por exemplo, a aresta do vértice 1 para o vértice 3, que a disciplina V1 é pré-requisito para a disciplina V3, isso significa que eu posso fazer as disciplinas nessa ordem. Não é necessariamente a única ordem, mas essa ordem é compatível com a direção das arestas, com o pré-requisito aí das disciplinas que esse gráfico eventualmente representa. Esse é o exemplo que eu falei para vocês, que é polêmico, porque foi elaborado aí por algum dos meus... Bom, eu acho que fica claro, quem sabe que a CN é cândida, então já sabe que esse exemplo foi elaborado por um dos outros dois. Alguém prefere colocar suas roupas de manhã numa determinada ordem. Certas coisas fazem perfeito sentido, né? Não dá para colocar meias depois de colocar sapato, então meia é um pré-requisito para sapato. Eu acho que gravata é um pré-requisito para... Desculpa, camisa é um pré-requisito para gravata, de fato, é muito difícil você colocar uma gravata, depois conseguir enfiar uma camisa por baixo. Então, certas setas dessas fazem perfeito sentido. Outras talvez sejam um pouquinho mais questionáveis, né? Por exemplo, eu não sei por que essa aresta aqui tem que existir, mas deve haver alguma boa razão. Talvez para não sujar uma peça de roupa com o sapato que já foi posto antes, então por isso uma certa sequência pode ser interessante. E de fato o grafo não tem que ser conexo, né? Relógio pode ser em qualquer momento, então ele não precisa estar com aresta nem de entrada nem de saída. Bom, então certamente que se esse grafo contivesse um ciclo dirigido, nós poderíamos dizer que é impossível se vestir, certo? Porque um ciclo dirigido significa que você tem que colocar alguma peça antes de alguma outra, antes de alguma outra, antes da primeira. Então, a presença do ciclo impede isso, né? Muito bem. Então, isso aqui é uma ordenação topológica. Eu posso primeiro colocar meias, depois cueca, calça, sapato, depois em algum momento aí eu decido, vai, o relógio agora. Depois camisa, cinto, gravata, paletó. Pronto, está resolvido o problema. O que esses números aqui embaixo querem dizer? Que eles são o momento de visitação, descoberta, e o momento de finalização de cada um dos vértices daquele gráfico do slide anterior. Tá? E agora nós queremos descobrir, bom, como é que a gente chega, né, nessa sequência daí? Quer dizer, por que foi nessa ordem? Se você olhar para esses números, o que você descobre? O que você percebe daí? Por que essa ordem é natural a partir dos rótulos que estão escritos aqui embaixo? Da esquerda para a direita, tem alguma coisa que é crescente? Não, né? Tem alguma coisa que é decrescente? Tem, né? Que é o tempo de finalização. Então, veja, segundo a nossa intuição baseada nesse exemplo, 18, 16, 15, 14, 10, 8, 7, 6, 5, 4, dá essa ordem daí. Então, quem sabe, esse é um caminho, né? Eu posso usar percurso em profundidade para descobrir, pelos tempos de término de cada vértice, a sequência de uma ordenação topológica dos vértices daquele gráfico. Se você pegar um grafo orientado, ele pode não ter uma ordenação topológica, ou seja, pode não ser possível ordenar os seus vértices de maneira que todas as arestas vão de um vértice para um outro que tem um índice maior, ou, em outras palavras, ordenar os vértices de maneira que todas as arestas vão da esquerda para a direita, por exemplo, quando você tem um ciclo. Na verdade, mais do que, por exemplo, quando você tem um ciclo. Se e somente se você tem um ciclo, é impossível fazer ordenação topológica. Então, veja, se você tiver esse ciclo orientado, que vai de V1 até V5, depois VK, V1, eu acho que a intuição já está dizendo, não dá, não tem jeito de fazer, porque não dá para todas as arestas apontarem da esquerda para a direita, porque tem que ter pelo menos uma aresta de retorno aí. Essa terminologia eu acho que já ficou clara antes, né? Se um grafo não contém um ciclo orientado, grafo orientado, se ele não contém um ciclo orientado, a gente diz que esse grafo é acíclico. Então veja, esse teorema daqui nos diz uma coisa muito forte, né? Um grafo ele é acíclico se somente se ele possui uma ordenação topológica. Então como é que a gente prova isso? Bom, é um si só si, nós temos que provar duas direções.
Então, suponha que ele possui, de fato, uma ordenação topológica. Bom, se ele possui uma ordenação topológica, eu acabei de desenhá-lo sem aresta de retorno. Bom, então ele é um grafo acíclico, porque se eu tentar desenhar linearmente os vértices de um grafo e ele contém um ciclo, eu tenho que caminhar por arestas numa certa direção e, eventualmente, eu tenho que ter uma aresta de volta para fechar o ciclo. Então, essa parte é trivial. Então, o que dá um pouquinho de trabalho é a demonstração da recíproca. Então, eu quero provar agora que se o grafo é acíclico, então ele tem necessariamente uma ordenação topológica. Quando nós temos num grafo um vértice de grau de entrada zero, nós chamamos esse vértice de fonte, ou seja, as arestas nascem naquele vértice e vão para fora dele e não tem nenhuma aresta que chega. Por outro lado, um vértice que tem grau de saída zero significa que só existem arestas que chegam nele e nenhuma que sai. Então a gente chama esse vértice de sorvedouro. E esses dois tipos de vértices são úteis na descrição, bom, na demonstração da recíproca desse teorema, mas também na descrição de um algoritmo para a construção de uma ordenação topológica. Então, o primeiro lema que é útil para isso é esse que diz que se você tiver um grafo orientado a cíclico, então ele necessariamente possui uma fonte e um sorvedouro. Como é que a gente mostra isso? Bom, o gráfico é finito, certo? Então, suponha que você comece num vértice qualquer e você caminhe sobre o grafo. Só podem acontecer duas coisas. Ou você, se você for marcando os vértices por onde você já passou, ou você chega num vértice que é um sorvedouro, ou seja, não tem aresta para eu sair dele, ou eu tenho que chegar num vértice por onde eu já passei, mas aí tem um ciclo. Então, se não tem ciclo, tem sorvedouro. Como é que eu provo que também tem fonte? Tem duas maneiras de fazer isso. Uma é só andar na contramão. Dada uma aresta, eu ando ao contrário da direção daquela aresta. Se eu faço isso, vou marcando os vértices, ou eu chego num vértice por onde eu já passei, e agora, se eu cheguei num vértice por onde eu já passei, eu encontrei um ciclo, ou eu chego num vértice onde eu não consigo sair. Se eu não consigo sair, não tem aresta que chega nesse vértice. Então ele é uma fonte. A outra maneira é você fazer o seguinte, é equivalente, né? Pega o gráfico que você tem, que você já sabe que tem sorvedouro, que nós demonstramos isso há pouco, e inverte a direção de todas as suas arestas. Esse gráfico também tem sorvedouro, porque se ele era cíclico antes, ele continua cíclico agora. Mas um sorvedouro do grafo com as arestas invertidas é uma fonte do grafo original. Certo? Então, basta provar metade desse lema e você ganha a outra metade. Então, veja, nós podemos projetar um algoritmo para obtenção de uma ordenação topológica de um grafo orientado a cíclico, baseado na existência de fontes e de sorvedouros. O que você faz? Se você encontrar uma fonte do grafo, significa que aquele vértice do grafo não tem nenhuma aresta que chega nele, então não há impedimento nenhum dele ser o próximo vértice que você coloca na sua lista. Certo? Agora, você olha para o restante do grafo, ou seja, todo mundo menos aquele vértice que você sabe que já podia ser listado, e agora faz a ordenação topológica do que sobrou. Ora, se esse vértice foi colocado na lista, e depois você tem a ordenação topológica de todos os demais vértices, a validade da ordenação topológica até antes desse vértice é por ser recursivamente construído com uma ordenação topológica. Esse vértice não pode ter nenhuma aresta que chega nele porque ele era uma fonte. E a partir dele só saem arestas eventualmente para alguns desses vértices aqui. Então a ordenação topológica está montada. Então recursivamente você faz isso e depois você devolve essa sequência, onde o vértice V1 é o primeiro dessa lista. Se você fizer uma análise grosseira desse algoritmo, esse processo de busca por vértices que são fontes pode dar trabalho, né? Pode custar caro e pode te levar a um algoritmo que seja quadrático. Mas tem um exercício no livro do Corman, que é o exercício 22.4-5, que é um exercício que vocês vão fazer, e ele simplesmente diz o seguinte, olha, se você analisar direito, com a estrutura de dados de representação do gráfico
adequada, esse mesmo algoritmo trabalha em tempo V mais E. Então, isso significa o seguinte: se o grafo for um grafo esparso, onde o número de arestas é linear no número de vértices, você não tem sentido gastar V quadrado para fazer isso. Você pode fazer em tempo V mais E. Tá? Muito bem. Então, aqui está uma versão do algoritmo de produção da ordenação topológica de um grafo baseada numa aplicação do procedimento de percurso em profundidade. Você executa o DFS do grafo e você com isso calcula todos os tempos de finalização de todos os vértices. À medida em que cada vértice é finalizado, você o coloca no início de uma lista ligada. Depois você devolve essa lista resultante. Uma outra maneira de pensar nisso é o seguinte: você simplesmente produz os vértices na ordem decrescente dos seus tempos de finalização. Foi exatamente o que vocês viram naquele exemplo que nós tínhamos listado aqui antes. Então, como o percurso em profundidade nós vimos que tem complexidade V mais E, e depois é só uma questão de listar os vértices na ordem decrescente dos seus tempos de finalização, então a complexidade do algoritmo de ordenação topológica é V mais E. Mas nós não provamos que isso funciona. Nós dissemos, faz o DFS. O DFS eu sei que funciona. Olha para os rótulos de finalização de cada vértice. Eu sei que esses rótulos estão lá. Agora lista em ordem decrescente. Eu sei listar. E agora eu digo, isso é a ordenação topológica. Por quê? Então falta provar a corretude desse método. Ou seja, o método baseado na descoberta de fontes, que nós acabamos de falar, esse daí tem uma prova direta. Cada vértice que é lançado na lista, ele é um vértice que naquele momento é fonte, então não existe impedimento nenhum para ele ser o vértice da vez naquele momento. E isso me dá um procedimento recursivo natural. Mas esse aqui não. Esse algoritmo é baseado num outro de percurso em profundidade e ele vai produzir alguma coisa, mas será que aquilo que ele vai produzir é de fato a sequência que dá uma ordenação topológica? Então nós precisamos provar isso daí. Então veja, G é um grafo acíclico e eu quero provar o seguinte: que o fato dele ser acíclico é condição necessária e suficiente para que no percurso em profundidade não apareçam arestas de retorno. Então veja, é bidirecional isso aqui. Se ele é acíclico, o DFS não tem aresta de retorno. Se o DFS não tem aresta de retorno, então ele é acíclico. Então vamos supor que o V é uma aresta de retorno. Tá? Então que prova que eu estou fazendo agora? Estou fazendo a prova da volta do lema. Certo? Então é a implicação da direita para a esquerda. Mas eu estou fazendo isso por contradição. Então suponha que eu tenho uma aresta de retorno. Bom, se eu tenho uma aresta de retorno, eu quero provar, pelo que diz o enunciado do lema, que o grafo não é acíclico. Então eu quero provar que existe um ciclo nele. Bom, mas se eu tenho essa aresta de retorno, então V é um ancestral de U na floresta de busca em profundidade. Se você olhar o que significa uma aresta de retorno, assim, UV, tá certo. Eu tinha na minha cabeça os dois vértices ao contrário. Então, se a aresta que vai do vértice U até o vértice V é uma aresta de retorno, significa que na árvore eu passei por U e cheguei a V. Bom, mas isso aí vai me dar exatamente o ciclo, né? Então existe um caminho de V até U, que é justamente aquele caminho branco que a gente falou no teorema anterior, certo? E se eu coloco mais essa aresta, eu encontrei um ciclo no grafo. Então a existência de uma aresta de retorno garante que o grafo contém um ciclo, então eu mostrei a volta do lema. Para mostrar a ida do lema, suponha agora que o grafo contém um ciclo orientado G. Eu quero provar agora que necessariamente existe uma aresta de retorno. Bom, desse ciclo, algum vértice é o primeiro a ser visitado pelo procedimento de percurso em profundidade. Digamos que V1 seja o primeiro vértice que eu visito. Bom, se ele é o primeiro, os demais não foram visitados. Se os demais não foram visitados, eles são brancos. Então existe um caminho branco de V1 até VK. E vai, portanto, desse vértice, V1, passando pelos demais vértices, até chegar em VK. Isso é consequência do teorema esse, né? Do teorema do caminho branco. Bom, mas então isso significa que VK é um descendente de V1. Ora, mas
que é V1? É uma aresta também, certo? E essa é uma aresta de retorno no grafo. Então, se ele contém um ciclo, ele tem uma aresta de retorno. Isso é a ida do lema anterior. Então, nós provamos a volta e agora provamos a ida. Com esse lema aprovado, nós agora podemos fechar a demonstração da corretude desse procedimento de ordenação topológica que se baseia nos tempos de finalização dos vértices do percurso em profundidade do grafo. Veja, nós falamos que o algoritmo vai produzir os vértices em ordem decrescente do tempo de finalização. Então, o que nós precisamos mostrar é que se você toma uma aresta arbitrária, o V, então o tempo de finalização de U tem que ser maior do que o tempo de finalização do V. Certo? É isso que significa que a ordenação topológica está obedecendo, a ordenação produzida por esse método está obedecendo o requisito de ser ordenação topológica, ou seja, está obedecendo a direção das arestas. Então, essa aresta UV, existe um momento em que ela é examinada. Nesse momento que ela é examinada, o vértice V ele não pode ser cinza, porque se fosse cinza, então o V seria uma aresta de retorno. Mas o grafo é acíclico. Então ela não pode ser aresta de retorno. Logo, só tem duas possibilidades para V. Ele não pode ser cinza, ou ele é branco, ou ele é preto. Ou seja, ou eu já visitei V e já acabou a vida dele, já finalizei aquele vértice, estou de volta em U, ou então eu não visitei V ainda, ele está branco. Bom, então vamos analisar esses dois casos. Se o V é branco, significa que o V é descendente de U. Bom, mas se ele é descendente de U, eu vou visitá-lo em seguida, vou finalizá-lo, e só depois disso é que eu vou finalizar o vértice U. Então, de fato, FU é maior do que FV. Mas se ele fosse preto, significa que ele já teria sido finalizado. Mas o U não. Se ele já foi finalizado, o tempo de finalização dele é anterior ao tempo futuro de finalização do vértice U. Então, a finalização de U é maior do que a finalização de V. E, portanto, a ordenação topológica funciona corretamente. Bom, isso é o primeiro exemplo de uso do procedimento de percurso em profundidade para um fim de aplicação. Nós vamos ver vários outros algoritmos em grafo baseados nesses percursos, em largura e em profundidade, para diversas outras aplicações que surgirão aí. Eu sei que algumas pessoas chegaram um pouco depois, então deixa eu lembrar, na terça-feira eu trago as provas corrigidas para vocês. É a única oportunidade de vê-las e eventualmente pedir revisão de correção. Nós vamos também ter a discussão em cima de uma solução correta de todos os exercícios e alguns comentários sobre os erros mais comuns, fora os que eu fiz hoje no início da aula. Mas nós teremos aula de qualquer forma. Quer dizer, devemos usar aí uns 45 minutos, talvez, nessa atividade, no começo da próxima aula, e depois o restante fica para o próximo tópico da disciplina. Nós vamos terminar o programa assim, com tempo, possivelmente, e eu espero, com uma folga de uma aula, para que haja mais uma aula de exercícios em classe para vocês antes da última prova. Eu lembro que os pesos das provas são 1, 2 e 3, então tem muito jogo pela frente ainda, tá? Agora que acabou o primeiro tempo. Então tem muito o que fazer, tá certo? Tem como se recuperar quem não foi bem. Quem já foi bem tem que continuar estudando, porque o segundo tempo está aí. E não deixem de estudar, não deixem de fazer exercícios, ler a teoria, não estudem por slides, procurem acompanhar a matéria. O ideal é você sempre estar na minha frente, ou seja, olha na página da disciplina, vê qual é a aula que eu vou dar na terça-feira, já dá uma olhada na matéria. Não tem que estudar antes não, só dá uma olhada, só para você vir com as sinapses acontecendo em cima da área que você precisa dela para a próxima aula, tá bom? Então, obrigado, nos vemos terça.